Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 7 de novembro de 2010, domingo. O verbete é 1740, 4 páginas, 34 logias e 8 máximas. O tema é policonsultoria. A especialidade é evoluciologia. Definição. A policonsultoria é o ato de dar ou receber consultas, opiniões ou pareceres abalizados e experientes sobre matérias especializadas. O ato de ouvir os experientes. A série de consultas técnicas. As vantagens das consultas inteligentes. O preenchimento das lacunas profissionais. As consultas periódicas, anotações pessoais. As mega consultas primárias dos jovens. As mini consultas eruditas dos idosos. Os livros de consulta de cabeceira mais compulsados. As consultas obras escritas originais. As consultas imperativas a múltiplas fontes. O parecer técnico da consulta paga. A indústria espúria das consultas médicas. O princípio básico da inventariologia. Agora, nós temos a taxologia com 27 categorias de policonsultorias em geral. Na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos banco de dados, bibliotafio, fontificação, paracaptação retrocognitiva e princípio organizador dos saberes. Frase enfática. A policonsultoria é recurso inteligente para o pesquisador ou pesquisadora enriquecer a autoexperiência ou o autoconhecimento sobre quaisquer realidades em toda a linha de pesquisa. Você mantém relação direta com a policonsultoria, dando consultas, recebendo consultas ou executando ambas as ações? Agora, pergunta. Em relação à solicitação feita pelo professor de desenvolvermos verbetes, gostaria de um esclarecimento. Podemos propor um novo verbete ou os verbetes que são desenvolvidos são propostos pelo professor? Você pode propor o verbete, agora a gente tem que fazer a consulta, tudo isso, lá o professor Leandro examina e depois qualquer coisa eu também examino, para ver se já não foi tratado. De qualquer maneira tem que ser feita uma consulta, porque senão fica rebarbativa, repetitiva, aquilo já existe. Gostaria de desenvolver um novo verbete, qualidade de vida ideal. É possível? Olha, em tese parece que é possível, mas tem um processo já ideal. Tem que examinar o processo ideal. Seria bom é pegar o DVD, o CD-ROM que tem agora com esses 1820 verbetes, e buscar a palavra ideal, para ver o que já existe nisso. Tá certo? Quem está perguntando é a Daniela Viagra. Então seria bom ver só isso. Tem algumas coisas ideais que eu já escrevi aí, precisa ver se não está dentro disso. Pois é, então ela precisa ver lá. Na tertúlia de ontem, sábado, o último assunto foi a interferência dos hormônios femininos no meio e sua sugestão para o estudo da TPM. É prematuro afirmar que o período da TPM intensifica a percepção feminina? É, mas é apenas um percentual mínimo de mulheres que tira partido disso. A maioria sofre com isso e é revoltada com isso. É uma pena. As mulheres não entendem bem o que é a TPM, não. Eu penso assim, porque elas sofrem muito com isso, que é muito chato. É muito aborrecido, né? É possível ser um período de mais discernimento? Sim, em certas mulheres existe disso, devido ao problema da agitação ou dinamismo dos processos hormonais dentro dos sistemas e órgãos do corpo. Ou é um período de menor proteção energética e, consequente, maior assédio? Isso tudo também é. E como aproveitar ou proteger-se melhor desse período? É estudando o processo e ver qual a reação pessoal sua perante a TPM. As mulheres têm umas reações básicas que todas elas têm com a TPM, mas existem as reações particulares, específicas, individuais, que é bom a pessoa estudar. Daniela, existe o verbete ideal existencial.
Ainda não foi debatida, preciso ver com calma. Mas agora, você pode estudar o processo de qualidade. Agora, sobre qualidade também existem alguns verbetes. Estou assistindo às tertulias diariamente. Sinto muita afinidade com o conteúdo. Sempre na doutrina espírita busquei conteúdo científico, mas identifiquei-me com a praticidade da conscienciologia. Tenho uma sugestão para melhorar o aprendizado. Disponibilizar os livros mais indicados em formato PDF para download. Nós já vamos fazer isso, não é o problema. Objetivo, divulgação e preparação, pois quem vai se interessar para ler são apenas os que estão aptos, concorda? Dessa forma, poderemos montar paralelamente uma biblioteca virtual para consulta otimizada. Sim, isso está sendo providenciado. E tem a bibliomática também, que é bom você examinar o que é isso. Há um ano me mudei de Porto Alegre para uma cidade de 60 mil habitantes, perto de uma praia no sul de Santa Catarina, em busca de qualidade de vida. Só que essa região está em pleno e acelerado desenvolvimento, com a vinda de universidades e indústrias. Tem uma força mental que não é de se julgar fora e vive verbalizando e pensando contra este desenvolvimento pelo seguinte motivo: irá se atuar o mercado de trabalho, aumentar a poluição, desmatamento, a violência, o trânsito e essas pragas da humanidade. Estou fazendo errado pensando assim? Olha, você está, do meu ponto de vista. Vivo me perguntando se egoísmo é defesa de uma vida mais digna e saudável. Não. Você falou aqui, que eu tenho uma força mental que não é de se julgar fora, tá certo. Então, você pode ajudar as pessoas a fazer indústria sem poluir, a ter o processo da cidade universitária sem prejudicar. Hoje mesmo eu estava falando que quando eu vim para cá, eu falei, Foz precisa de duas coisas. Primeiro, a cidade universitária. Segundo, a cidade industrial. Essas coisas estão sendo feitas pouco a pouco. A primeira que está aparecendo é aquilo que a gente estava conversando. A primeira que está aparecendo é justamente a cidade universitária. Já tem uma série delas. E é preciso de pegar as nuances. A última que tem agora é que a Maison de France vai fazer a 40ª Maison em Foz do Iguaçu. Isso é bom para a cidade universitária. É ou não é? Tudo é a cidade universitária. Agora, de modo que eu não estou de acordo com você, não. Agora, eu não fui para uma cidade de 60 mil habitantes, não. Eu fui para uma de mais de 200 mil habitantes. Hoje, Foz, mesmo com os sacoleiros que foram embora, a maioria, nós temos ainda 250 mil habitantes. Agora, a cidade industrial ainda não foi feita adequadamente aqui. E a cidade industrial, se souber fazer, não vai prejudicar as coisas. Nós temos aqui, você sabe, o Parque Nacional do Iguaçu. O que você acha de você vir dar uma olhadela por aqui? Compara com a sua cidade. E outra coisa, vem ajudar a gente a fazer a cidade universitária. Já que ele tem lá uma força mental que não é de julgar fora. E vive verbalizando e pensando contra esse desenvolvimento. Ele precisa pensar a favor. Tudo. Se não fosse a indústria, nós não estávamos fazendo nada disso aqui. A tecnologia não existiria. O professor poderia esclarecer se há uma parceria entre a Conscienciologia e as Faculdades Integradas Espírita, FIES. Que eu saiba, não tem não. Tem gente aí do Instituto que possa falar? Quem é do Instituto? Tem ninguém aí hoje? Só da gente saber pelo Instituto. Ontem, durante minhas pesquisas, encontrei os termos de estudo da Conscienciologia, evolução consciencial, cosmoética e programação existencial na apresentação de certos cursos de extensão que a faculdade oferece. A parceria procede ou sou eu que enxergo Conscienciologia e tudo? Não. Eles estão começando a usar os termos nossos da Conscienciologia há mais ou menos uma década. Os centros espíritas, as escolas espíritas, eles já estão usando isso há algum tempo. Eu não acho que tenha essa parceria, não. Valdo, posso complementar? O IPC tem um programa chamado Programas Parasociais que atende convite de universidades, tem parceria com várias universidades, no Rio Grande do Sul, aqui mesmo, no Paraná, fora do Brasil, mas nunca recebemos nenhum convite de levar a Conscienciologia até o momento, nunca recebemos nenhum convite de uma universidade espírita. Vai abalar tudo, por causa das federações. Se convidar, com prazer atenderemos. E como é que fica o Vaticano Espírita? Mas é que a federação, esse negócio vai dar um problema. Não sei se foi comentado, foi lançado recentemente o filme do Jabor
Suprema Felicidade, onde o enredo se desenvolve na década de 50, mostrando os conflitos de uma família de classe média. Mostra os abusos das escolas católicas diante da repressão da sexualidade. Curioso que é uma personagem com alto grau de assédio em transe para a produção de uma psicografia. Consta uma exposição de fotos demonstrando o fenômeno de ectoplasmia. Causou-me estranheza o paradoxo desse tema ter sido enxertado em um filme com tal temática. Gostaria que alguém que teve acesso comentasse qual a relação desse diretor com o parapsiquismo. Fica a sugestão para a sessão pipoca. Eu também não sei nada. Agora, ó, o nosso amigo, ele não está aí hoje, né? Não. O nosso gerente, Max, não está. Então o negócio é suprema felicidade. Eu quero ver, porque o Jabor é um dos caras mais inteligentes do Brasil. Eu sempre considerei ele de que ia levar o Jabor. Agora, é muito artista para mim. Se a pessoa com aquele QI, se fosse menos artista, onde é que nós não íamos entrar? No máximo. Agora, gente, eu tenho aqui umas coisas bacaninhas que mexem com você. Sabe? Carcassonne. Tudo sobre Carcassonne. Ó, La Cité de Carcassonne. Olha só. Eu acho que é, talvez, atualmente, a maior cidadela que tem, conservada, do jeito que está, talvez seja Carcassonne. Agora, outra coisa. Mémoire en image Carcassonne. Isso aí também é bacana. O livro é o máximo. É tudo em foto. As áreas todas, os negócios antigos, as coisas todas, desde que existe foto, o negócio começou a aparecer aqui. É impressionante esse livro. Agora, parece que foi o Luiz que comprou. Agora comprou só um. Ele devia ter comprado a opção que chegava aqui, eu pagava. Esse aqui eu não conheço. Esse livro eu não conheço nada, nunca vi. Agora, isso aqui seria bom arranjar para o Osmar, para ele ver. Agora, veja, foi publicado em 2000. Não, mas está falando um negócio aqui de 1992. Mas foi publicado em 2000. Vale a pena ver. Agora, olha só essa foto da cidadela. Vocês estão vendo? Olha só, que coisa. É um pouquinho maior do que o Tertuliano. Dá uma olhadela, mas vale a pena ver. Segura aí, ó, cuidado comigo. Ó. Agora, gente, hoje eu aviso para os tertulianos que nós temos um filme de 15 minutos que vão passar aí. É só na hora que vai ser falado o que é. Como é que diz o Walsh? É síndrome da geração de ansiedade. É isso? Agora, en français não é isso, é suspens. Professor, você pode comentar mais sobre aqueles dois evoluciólogos adolescentes que você comentou na década de 90? O caso é o seguinte, o Paulo André está implicado com o negócio desde 1990. Fazem só 20 anos, não é isso, Paulo? Não. Hein? Eu não sei bem, ele não sabe bem quando foi. Mas foi em 90, lá vai fumaça. Agora, o que é que se passa? Ele ouviu eu falando, então hoje ele me perguntou se eu falei isso mesmo. Falei. Eu falei. E tinha o que eles estavam vendo aí para ver se vai aparecer entre nós dois rapazes separados, lógico, possivelmente, que são evoluciólogos. Pois é. Agora, no aparecimento de evoluciólogo, nós já temos um verbete sobre esse assunto. Então, eu confirmei a ele que realmente eu falei isso. Agora, por exemplo, eu estou de olho nisso aí. Agora, existe uma série de, vamos dizer, travões para esse povo aparecer. Um dos travões que tem sério é o processo, por exemplo, da família, o problema das repressões, dos jovens que tem por aí afora. A gente não sabe aonde vai caminhar isso e até que ponto que ele, evoluciólogo, que está lá se desenvolvendo, não vai ter também algum obstáculo nisso, né? Não vai considerar isso tudo como Mas obstáculo. A paragenética deles não é superior a esse tipo de travão? Não, mas ele também não é bobo.
Ele não vai contra, ele não vai dar murro em ponta de faca. Não, ele tem que fazer uma coisa bem feita. Se eu, que não sou evoluciólogo, esperei 2 gerações para poder falar certas verdades, e algumas delas eu esperei até mais, que eu estou falando só agora, depois de 70 anos, pensa bem ele. Pode ser que não vai ter interesse em entrar no jogo assim, sem mais nem menos. Pelas coisas que eu reagi na minha vida, eu vejo que ele vai reagir muito mais, qualquer um desses, do que eu. Agora, que eles vão aparecer, bom, eu penso que a turma de jovens aí já vão encontrar com esse povo. Precisa de ver, né, o nível que está. Por exemplo, o velhinho lá de New York, até que ponto ele poderia ser evolucionário? Eu não sei. Eu não vi nada. Sabe como é que eu faço, Paulo? Como é que eu olho se o cara pode ser um evolucionário? Eu faço aquilo que em medicina nós chamamos de diagnóstico diferencial, que é uma antípoda. Eu vejo o que é que ele pode estar fazendo, que não pode ser, um evolucionário não faria aquilo. Por exemplo, o velhinho de New York, foi muito pouco tempo que eu tive com ele, mas tudo que nós conversamos, não tinha nada contra a evoluciologia, dele ser evolucionário. Então, primeiro eu vejo aquilo que seja o contrário, é o diagnóstico diferencial. É o que eu recomendo para vocês. Até o momento, a ideia que eu tenho é essa. Se vocês tiverem outra ideia, muito bem, vocês coloquem isso em funcionamento. Você está entendendo, o chefe? Não tem lógica? Diagnóstico diferencial. O que não é. Vamos ver, porque você não tem muito tempo de estar assuntando para aprofundar, interiorizar a personalidade dele. Então você olha, não, ele cometeu uma besteira, o cara está fumando, não é. Então aí você não perde tempo com ele. É por isso que de exclusão. Tem vários nomes para esse diagnóstico. Eu sempre usei esse diagnóstico. Devido ao processo de parapsiquismo, ele é super eficaz. Se nós usarmos a técnica desse diagnóstico. Está dando parapsiquismo. Gostaria de ouvir sua opinião sobre o argumento que um conhecido meu me fez em um debate. Se existe parapsiquismo, por que ainda ninguém conseguiu ganhar o prêmio que o James Randi... Não, James Randi, ninguém dá valor para esse cara. Ele é do povo que quer acabar com tudo. A pessoa, você devia ter falado com ele aí, perguntou isso, de cara, para ele estudar o que é o size cup. Size cup. E esqueceu o resto. Isso aí já está até desmoralizado. Outra coisa, existe, além do size cup, é preciso examinar a pessoa, que existem as pessoas que são, até pode ser investigadores, mas eles são, vamos dizer, totalmente assediadores. Então, em vez deles facilitarem o fenômeno, eles travam o fenômeno. Isso existe, e outra coisa, isso age, e o cara que tem ectoplasmia, ou que faz qualquer coisa, ele não vai querer enfrentar uma coisa dessa. Por quê? É bobagem. É dar murro em ponta de faca. Para fazer um fenômeno mais avançado, é preciso de tudo a favor. Agora, o cara vai contra uma pessoa que está contra, isso é burrice. É cuspir para cima. Veja bem, para fazer as tais sessões de pesquisa, o ideal é as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, no mesmo horário, nas mesmas condições, durante anos, para alcançar isso. Existe até livro aí recente sobre essas coisas, além do espiritismo, sobre essas sessões. Existe a escola lá, aquele negócio lá tem até, eu falei sobre o livro aqui, da escola, aquele povo. Eles já estudaram isso. De modo que ele oferece para provar até poder sobrenatural em condições controladas. Estudo, eles recebem dinheiro, o processo é de Washington. O SAIS-COP já foi totalmente desmoralizado. E levando em conta que isso ajudaria enormemente a ciência convencional, porque ninguém na Conscienciologia hoje... Não perca tempo com isso. Está perdendo tempo. Não liga para isso. Olha, eu já estive com esse povo de tudo quanto é jeito. Universidade, a Society, a American Society, a British Society. Eu não perco mais tempo com nada disso. Não adianta. Aqueles que são bons, estão fazendo uma força danada, eles estão repetindo, estão no vácuo da parapsicologia, que está indo no vácuo
da ciência da eletronáutica. Então, isso não resolve. Eu trabalhei tantos anos. Onde é que esse povo pôde ajudar? Só coloquei azeitona na empada deles. Não veio nenhuma azeitona para minha empada. O senhor esclareceu algumas dúvidas minhas sobre feto-ectoplasma e triscagem. Olha, eu quero te dizer que feto não tem C antes do T, não. Já é a segunda ou terceira vez que eu corrijo isso aqui. Feto é feto mesmo, é F-E-T-O. Tenho mais algumas dúvidas com relação à triscagem, pois antes os olhos só vibravam, mas agora sinto muita pressão e eles ficam vibrando e virando para cima. O senhor poderia falar por que ocorre a triscagem, para que ela serve? Primeira coisa, tem que ver aí se você não está tendo assédio de qualquer coisa nisso. Que a triscagem, por exemplo, em matéria de terreiro, essas coisas todas, tem muita gente que trisca. E o processo é totalmente assediador e, vamos dizer, de lavagem cerebral. Te devia o seu. Olha bem o que é isso. Você tem que estar dominando os fenômenos, senão não dá certo. Percebo que fico a musculatura contraída ao fazer o EV e o que agrava a dor muscular quando se forma uma lesão e que também é uma elevação da pressão arterial. Existe uma forma que o EV relaxaria a musculatura? Olha, o problema seu é fazer um check-up. O EV está fazendo o diagnóstico de alguma coisa sua. Isso aí é o clássico. O EV faz isso. O EV mostra a realidade da pessoa. Faz um check-up, principalmente cardiológico. O senhor pode detalhar melhor sobre a pergunta que fiz ontem a respeito da sua identidade extra no período do Antigo Egito? Quais foram as policonsultorias doativas e receptivas da época? Não, o processo todo é o seguinte, o que acontecia lá, a coisa que eu lembro, que é o que há muitos anos isso me esclarece, uma opção de coisa, é que havia no Egito Antigo muita bobagem. Muito processo de iniciação, muito processo tipo Deus, e muita preocupação com o processo da morte, e o que acontecia depois da morte. Agora, entre esses, havia uma das linhas, que era do Horus, que era dessas linhas. Alguém tinha que definir por isso. Eu estive nessa linha, mas o meu negócio sério era esse. A coisa séria é que nós éramos do iniciado. O outro que foi iniciado comigo foi Eurico Passanufo. Agora, existe até gente que eu conheci nessa vida que estava lá ajudando a gente. Agora, o que se passava? Nós fazíamos isso que no orientalismo, os faquires, etc., às vezes fazem. Então, eles colocavam a gente praticamente encaixotado dentro de uma caixa de pedra e dentro de um recinto grandão interno. E aquilo ficava lá e com as pessoas em torno defendendo enquanto a pessoa estava dentro do caixão de pedra. O caixão, por exemplo, tinha muito pouco ar para a pessoa se sustentar. Agora, a pessoa era toda, passava uma lavagem geral na pessoa, como se ela fosse embalsamada viva. E ali ela ficava. Tampavam a caixa de pedra. E a pessoa tinha que sair dali e apresentar alguma coisa que a identificasse lá fora daquele recinto. O recinto é como se fosse assim, não chegava a ser um Maracanãzinho, mas uma coisa parecida, e tinha o local lá no meio, onde ficava a caixa de pedra, que era um caixão de pedra. Agora, lá fora, a pessoa que estava lá dentro tinha que sair e mostrar que era ela que estava lá fora. Então tinha que haver, de qualquer maneira, algum efeito físico, alguma manifestação física que mostrasse a pessoa. Por exemplo, e outra coisa, lá fora havia os elders, o povo que tinha mais conhecimento das coisas, que eram mais versados dos processos da morte, etc., tal, da vida e morte. Então, eles olhavam o que acontecia. Quando aparecia, por exemplo, poderia ser até uma aparição rápida, instantânea dessas, do jeito que ocorre, por exemplo, com a gente, com o processo da hipnopompia, etc. Então, agora, o que é que se passa? Na minha apresentação, eu nunca pude esquecer aquilo, porque aquilo fixou o processo da minha memória. Eu apresentei minha mão, e a minha mão praticamente ficou materializada, algum tempinho, rápido.
Lá, todo mundo viu, junto com a minha cara. Então aquilo era o teste que eu passei. Agora, os caras que ficavam lá, às vezes, aparecia a cara, dava um sorriso, todo tipo de aparição. E isso tudo era o seguinte, isso era feito no crepúsculo. Os caras ficavam no lugar que o crepúsculo dava em cima. Agora, não venha me perguntar mais detalhes, porque eu já procurei isso na história, já olhei por todo lado, que eu não sei o que é que andaram escrevendo. Mesmo tudo que eu vi em matéria de processo egípcio, inclusive as gravuras que tem, foto das coisas, não tem nada parecido com o local onde a gente tinha a caixa de pedra. Eu vi alguma coisa do Egito com caixa de pedra, mas igual o nosso eu não vi nada. Agora, o negócio é o seguinte, isso aí era, entre todas as coisas que existiam, o que era mais secreto de tudo era isso. Ninguém falava nisso, porque era o processo entende? A imersão da pessoa na iniciação máxima que tinha. Agora, a partir daquilo, a pessoa tomava outro gabarito social, o status dela melhorava lá dentro. Agora, o Eurípides passou antes de mim, depois eu passei depois dele. Havia as pessoas que ficavam segurando, como se fosse isso que equivale à toalha nossa. Ficava com aquilo para depois limpar a gente, na hora que eles iam despertar a gente dentro da caixa de pedra. Depois que acabava lá, vinham os caras e tinha as donas que limpavam a gente. Uma dessas donas que limpava, eu cheguei a identificar na minha vida. Entende? Direitinho como é que era. Como é que foi. Quer dizer, ela trabalhava lá como assistente do processo. Agora, tem outras coisas que eu andei vendo. Isso aí é que é o processo maior no Egito que eu vi. Que isso aí era mais sério do que o resto. Agora, o problema era impressionante e a gente precisa explicar bem o que eles pensaram sobre isso. Eu procurei nos livros, até hoje não achei nada dos egípcios sobre a xeroftalmia, o processo das 6 horas da tarde, aquele processo, por exemplo, que a pessoa perde a visão na hora que vai no escurecer. Você sabe, a xeroftalmia, problema da oftalmologia. Precisava de ver isso com os egípcios. Eu procurei estudar, falei com alguns colegas nossos para estudar, ninguém achou nada que pudesse esclarecer até hoje. Eu penso que um dia eles escavando essas coisas, é capaz de descobrir alguma coisa disso. Esse aí era o mais, vamos dizer, acobertado de tudo que havia. Pelo que eu sei. Agora, por exemplo, esse processo, o que será que tinha? Eu, então, há muitos anos, faz uns 50 anos, que eu tenho um ponto de interrogação. Por exemplo, será que a gente trabalhando no anoitecer, quer dizer, no crepúsculo, o crepúsculo pode ajudar o processo da ectoplasmia? Isso tem que ter uma relação. A xeroftalmia, por exemplo, o problema do cara ficar meio cego, às vezes tem uma porção de acidente por causa disso, vocês sabem. Nessa hora, mais ou menos a hora das 6 horas. É a hora da armaria, esse troço todo. Que é a hora também do processo de problema da pessoa, né? Às 6 horas da tarde. Entende? É o horário da angústia humana, como eu chamo. Agora, isso tudo precisava de ver o crepúsculo. Por exemplo, a atenuação, na hora que entra aquela iluminação média entre a noite e o dia, o lusco-fusco do anoitecer, do crepúsculo, como é que seria a ectoplasmia nisso? Esses egípcios, então, eram tão vivos que eles escolheram o horário certo, coisa que a metafísica não pensou, a parapsicologia nunca passou isso pela cabeça deles, o Swedenborg não tocou nesse assunto. E eu procuro isso faz mais de 50 anos. Não achei nada. Agora, a única coisa que eu tenho palpável é a minha retrocognição. E essa eu não abro mão. Eu confio mais nela do que no resto da bibliografia inteira. Então, a gente está aí para estudar isso. De modo geral, acho que eu respondi o nosso amigo aí o que ele perguntou. Valdo, falando em retrocognição, por que o transmentor comentou com você que você não pode ter acesso ao 100% da memória do Zéfiro?
Não, o problema meu é o seguinte, eu não tenho capacidade para isso aí não. Por exemplo, segundo eles, nem os revolucionários não têm essa capacidade ainda. Quem tem já é um serenão. Então, por exemplo, o serenão quando vem aqui e o corpo dele atinge uma maioridade, lá pelos 40 anos, ele é capaz de ter uma memória mais, a holomemória, ele é capaz de usar isso com facilidade. Agora, a gente não tem essa possibilidade, porque isso pode criar problema para a gente. Eu, por exemplo, eu sei disso. Eles já me avisaram isso há muito tempo. Entende? Por exemplo, até que ponto que seria aquele negócio da loucura lá do Carnot, meu amigo, que estudou demais e deu o tilt? A gente não sabe. Então, o problema é da intensificação do processo cerebral. A gente não sabe como é que é isso. Tem um limite para esse processo. Agora, por exemplo, a capacidade de captação ou de, vamos dizer, autocognição do cérebro, ela seria do serenão. Mas cada um de nós tem um cérebro particular seu, que não é o mesmo do serenão. Em tese, a capacidade do serenão está ali, mas você não sabe usar. Então, isso aí tudo tem que ser estudado e ver como é que é. Vamos ver agora a neurociência aí, a neurologia moderna, o que eles estão fazendo, para ver se chega nisso. Com essa máquina toda, eles apelam para as máquinas porque tem pouco olho. Valdo, Quem tem pouco olho deve usar máquina. eu não entendi capacidade do quê? Cerebral em relação ao quê? A relação à cognição do cosmos. O serenão, ele colocou aí que nós temos possibilidade de chegar nisso. Nosso cérebro está capacitado para isso. Mas nós não temos essa capacidade de saber. Por isso que a gente fala que ninguém está usando bem o cérebro que tem, não usa tudo. Ele tem muito mais capacidade que está ociosa, uma capacidade ociosa. Isso é um fato. De acessar o cosmos. Quer dizer, seria similar. A cognição dele, por exemplo, inteira, o cérebro comporta. Mas nós não sabemos fazer isso funcionar. Porque nós não temos essa capacidade. Então, a mesma coisa, por isso que eu estava falando com ele. Por exemplo, eu não tenho a mesma lucidez que eu saio do corpo, eu tenho. Mas pior, eu não tenho a mesma lucidez o dia que eu dessomar, eu tenho mais do que isso. Eu aqui estou sob restringimento. É tanto que quando eu encontro determinadas consciências mais avançadas, eu falo assim, calma, eu sou consciente. Calma. Eu sou animal humano. Calma, calma. Então vamos devagar com isso. Para eu poder seguir a situação. Senão eles me atropelam no processo e vão falar que eu sou burro, vai ver eu sou mesmo, mas pelo menos eu quero falar que eu sou burro, mas autoconsciente. Tipo de projeção de mental soma, igual está no Projeções da Consciência, que se acessou até CL, chega perto disso, de acessar o código? Não, mas o processo é mais do que isso, né? Eu acho muito pouco. Eu, por exemplo, lá com aquela CL, eu captei pouco. Era para captar mais. Agora, ali é um processo de consciência esse. Eu ainda não tenho esse gabarito, não. Não estou com essa bola toda, não dá. Tem que fazer muita força ainda. Agora, uma coisa, eu já tenho consciência desse mecanismo. A infraestrutura, eu já tenho uma teoria dela. Já é alguma coisa. Que a maioria não tem nem isso. Mas aí é que é o X. Eu dou valor para a minha teática. Você acessa, em parte, muita coisa. Lógico, não chega a isso, mas... Você veja bem, se nós pegarmos aqui, você pega facilmente uns 20 tipos de ideias que eu tenho colocado nos verbetes, que não tem parte nenhuma. O que há? Aqui, esqueça a forma, esqueça neologismo, esqueça tudo isso. Eu quero ver o fato em si, o parafato em si que eu estou falando. Tem um monte deles. Pega aí que tem uns 20. Mais ou menos sério. Não, eu estou falando só para começar. Porque às vezes a pessoa, não, esse é fraco. Então a gente arranja um mais forte. Deixa 20. Né? A pessoa seleciona, vê o que você quer. Agora, isso, o Zé foi melhor que isso.
Eu quero lembrar para vocês que eu não sou o Zéfiro aqui, não. Eu sou o Valdo. Mas então, O Zéfiro é uma identidade extra. Eu já expliquei o que você é. como Zéfiro, Entende? qual o poder de acesso? Vamos entender bem. Quando eu for cremado, eu viro Zéfiro. E outra coisa, eu tenho certeza, pelas minhas experiências passadas, que eu vivo isso na hora. Está no processo de projeção, essa coisa toda. Tenho plena convicção disso. Agora, ó, há várias vidas que eu tenho essa plena convicção. Valdo, Isso não é agora, não. Como Zéfiro, o que dá para acessar mais? É muito... Dá para acessar mais essas 20 coisas que eu falei, isso é coisa dele. Agora, tem outras coisas mais. Por exemplo, o meu processo com EM. Eu tive mais cognição das coisas do que ele, devido ao meu processo de parapsiquismo. Eu não posso desprezar isso. Muito embora quem lucrou mais no compartilhamento da experiência, ele já me falaram, foi ele. Devido ao meu processo de ser terrestre. Eu sou terráqueo. O meu psicossoma é bem terráqueo, atualmente. Esse negócio atualmente é terrível. Mas entende como é que é? Isso, então, isso tudo ajusta e dá encaminhamento maior da cosmovisão. Agora, você está vendo qual é o meu interesse de fazer aquele verbete que eu te dei os dados? Olha só, isso tudo que eu estou falando aí. Agora veja, é a policonsultoria. É o tema. Mas fala. Não, se mesmo projetado não consegue pegar tudo do Zéfiro, quer dizer então que o soma e o energossoma ele tem um peso até no funcionamento do paracérebro, então, né? Como se ele... Não, agora vamos falar. É uma droga o restringimento físico. Pum. Droga. É uma droga. Que pesa no lossoma Escuta, todo, né? o Luiz Bonassi está aí, não está? Onde que ele está? Ah, está ali. Isso aqui é para ele, ó. Passa para ele, que é dele o livro. Nós não queremos roubar o livro. Agora, Luiz, você estava sem dinheiro, por isso você não comprou outros exemplares, né? Hein? Ah, só tinha esse? Mas lá você não pegou o endereço, onde é que tem mais? Então, faz o seguinte, eu vou te pedir. Pega o endereço direitinho e dá para o César Cordioga, para ele pedir pelo menos uma meia dúzia desse livro para nós. Meia dúzia vai querer pouco, seria bom uns 10. Uns 10. Fala com o César para ele pedir para mim. Ele tem todas as dicas, o César é terrível. Agora, dê só o endereço. O título e o endereço. Você vai me ajudar muito. Mas, o caso é o seguinte, me dê aquele papel, por favor, só para eu mostrar para a turma o que é que nós estamos estudando, que isso está dentro da policonsultoria. Olha só o que é que eu falei. Aqui, ó, eu estava aqui, eu chego antes, às vezes, começo a estudar, etc. Daí eu dei para ela um negócio para estudar, que eu quero fazer um verbete, então ela vai organizar. Hoje ela sabe fazer mais verbete que a maioria aí, principalmente do ponto de vista de detalhismo. Agora, o que é que se passa? De modo geral, a ideia básica que eu tenho seria um zoom panóptico. Zoom, vocês sabem, é aquele negócio de você pegar e ver uma coisinha, aquilo ampliar lá no fundo, você vê tudo. Isso é o zoom. Acho que todo mundo sabe o que é zoom. Agora, o panóptico é o negócio daquele Jeremy Bentham, que é um inglês, um filósofo, que estudou o processo de fazer a coisa grande. Então, por exemplo, ele fazia uma casa inteira que poderia ter uma cidade lá dentro. Ou dominar tudo do ponto de vista de segurança dentro de um edifício só. Umas coisas desse jeito. Então, pan quer dizer holo, todo, multi, o problema expressivo de tudo, o omni. Agora, panóptico. Óptico seria a visão. Então, veja, é a cosmovisiologia de uma maneira violenta. Mas agora, o que eu quero falar é o zoom cosmovisiológico, panóptico da história. Então, eu escrevi aqui rapidinho para ela 10 itens com consequências, para ela estudar, para nós fazermos um verbete nesse sentido. Então, veja, isso aqui está fora da ordem, etc. Está tudo, eu é que escrevi tudo manuscrito.
Reeducaciologia, 2 pontos. Ressexologia. Omniterapeuticologia, 2 pontos. Regeneraciologia. Inventariologia, 2 pontos. Exegeticologia. Isso aí é o processo o estudo, vocês sabem, da hermenêutica, hermeneuticologia também. Cosmovisiologia, 2 pontos. Tudologia. Holoanaliticologia, 2 pontos. Cosmosintesologia. Cosmoconscienciologia, 2 pontos. Holocogniciologia. Megafocologia, 2 pontos. Holopercepciologia. Agora, holofilosofia, 2 pontos. Discernimentologia. Dissidenciologia, 2 pontos. Revoluciologia. Agora, última. Omnissincronologia, 2 pontos. Homeostaticologia. Então, com isso, eu quero elevar que a pessoa pense o grandão, pense tudo dentro da cosmovisão. Aqui, nós estamos colocando todas as ideias e princípios básicos que nós temos hoje sobre o processo da cosmovisão. Isso aqui, até um certo ponto, a especialidade possivelmente vai ser a cosmovisão. Cosmovisiologia. Eu não tenho outra. Agora, veja, do ponto de vista da policonsultoria, isso aqui é uma espécie de síntese do processo, dos pareceres todos que podem existir, que é o que interessa. Agora, é isso aí que o Serenão tem, que o evoluciólogo já começa a ter. Você está entendendo? E é isso aí que me prejudica de eu não conseguir recapturar, entendeu? O processo que o Zéfiro pensa. Eu não chego a isso tudo. Então, conclusão disso, eu não consigo recuperar 100% dos meus cons magnos. Por isso que eu falo, quando um cara aqui consegue recuperar 75%, deve bater pau. É o máximo. Eu não sei se eu estou nisso. Eu acho que eu consigo, talvez, uns 55 eu já consigo. Da minha coisa. Então, uns 55 do Zé eu tenho. Mas o mais eu não assino embaixo, não. Esse panótico também é do Cosmos, né, irmão? Hein? O César está aí. O César, o Luiz Bonassi depois vai te dar um livro com um endereço para ver se você pede uns 10 livros desses para nós na França. Você que é o cara que sabe pedir tudo. Ele é o detetive bibliográfico, sabe? Não, ele acha através das auctions, dos leilões. Então, esse panótico é a mesma coisa do Cosmo, é uma cosmovisão do panótico. O panóptico é isso. Você nunca deu nada do Bento? Panótico é... Que vergonha, você, o filósofo, não conhece nada do Jeremias? O que é isso? É o Jeremias. É o Jeremias. Panótico, você já falou. Esse é meu amigo, ó, de mais de 50 anos que eu estudo as coisas do panótico. Outra coisa, lá embaixo tem livro que eu já estudei, já anotei, tem a foto dos processos do panóptico, tem tudo lá embaixo. É uma visão ótica de tudo, panótico, isso eu sei o que é. Mas ele estudou isso do ponto de vista filosófico, colocando dentro da sociologia. É muita gente que leva ele a sério, tem muita gente que cita esse homem até hoje. O panótico é a visão do todo. Isso. Mas você já tinha falado do panótico várias vezes. Já, não, eu trabalho com isso faz mais de meio século. Aqui no Deu. 2 questões. Uma é em relação a essa que você comentou aí dos cons. Que parâmetro, que marco assim, a pessoa pode ter dentro dela em relação a essa aquisição de cons? O processo todo que falta é a visão curva, atrás do morro. Os nossos processos físicos de percepção são muito pobres. Eu digo assim, por exemplo, você comentou que uns 55% eu posso conseguir. Eu consigo bem as questões do Zé. Tá, agora assim, Agora, eu estou falando isso para vocês, por isso que eu falei desde o início, as questões do Zé. Eu não estou brincando com isso, eu não estou usando cabotinagem ou cabotinismo nisso. Não, eu entendi isso. Para o povo entender como é difícil
a identidade. É que, por exemplo, eu penso muito nessa questão pragmática da pessoa resgatar um com, por exemplo. Né? Então, ela adquiriu mais responsabilidade, por exemplo, quanto ao custo intermissivo. Isso pode ser um com. Mas isso é fichinha. É preciso ver o que é que ela viu. Qual é o fator básico? Qual a cognição que está aí dentro? A cognição que eu estou falando, um conhecimento específico dentro dessa noção, desse princípio, dessa noção, desse construto. Tem que ver o que é isso. Enfim, isso é Verpon. Qual é a estrutura dessa Verpon? Tá. Então, Valdo, por exemplo, quando você chega nos 55, o que demarca para você a hora que começa, por exemplo, os problemas de saber aonde fica a cosmoética para a gente falar e não falar? Eu não sei. Na dúvida eu me abstenho. Isso é um impacto para mim na questão de 55. Eu só falo quando eu vejo que há um processo de consenso. A hora que vem amparador, uma condição extrafísica, alguma coisa que denota aquele processo, opa, abriu um viés, aí eu entro. É uma vertente nova que eu não queria entrar sozinho. Então, normalmente não vem acompanhado só de uma ideia, vem um fato, um fenômeno, alguma coisa... O que interessa sempre é a constituição concreta, não da matéria, mas da realidade cósmica. Não é a matéria. Nós estamos aqui para entender essa concretude, para aplicar isso em tudo que tem no cosmos. Agora, nós chegamos aqui e ficamos babaca, né? Basbaque, com o processo da matéria. Então a pessoa fica doida, iludida com o elétron. É ilusão. Nós temos que ficar com a noção da realidade extrafísica, do cosmos. Essa realidade ela é mais concreta do que isso aqui. É aquilo que eu falo, por exemplo, se você está só de mental soma, você vê tudo por atacado. É isso que eu estou falando aqui, o processo da cosmovisão. Mas aquilo é mais concreto do que essa mesa. Durma com barulho desse, vê se me entende. Agora, só uma questão. O autodiscernimento aplicado, você consideraria que percentual de cons? Não, é a única saída que você tem para ter um com novo. É isso aí. Sem autodiscernimento você não consegue nada. O processo porque existe uma gradação, né, Valdo? O autodiscernimento é a base do processo. Não, tudo bem, mas eu digo aplicado. Né? Porque autodiscernimento... A aplicação é feita com isso. Mas aí existem os travões. Por exemplo, cosmoética. Até que ponto você vai falar uma coisa que você não está seguro? Você não deve falar. Aí tem uma série de princípios nossos, da principiologia. Eu já coloquei tudo. Não é só o código pessoal de cosmoética, não. Tem muito mais do que isso. Ó. É muita coisa que tem aí. Começa pelo princípio da descrença. Se você não tem experiência daquilo, como é que você fica falando? Não pode. Então você tem que falar apenas como teórico. E aí isso está dentro da teática, é o que eu falo aqui. Eu, de vez em quando, falo assim, eu vou falar uma coisa que é só teórico, eu estou dentro da teática. Há uma suposição, eu tenho uma tese, eu tenho uma hipótese, alguma coisa nesse sentido. Agora não, isso aí eu já vivenciei, eu não discuto. Me arranja alguma coisa que seja superior. Essa postura, aí isso para mim é ponto pacífico. Essa postura você ganha autoridade moral com os amparadores, né? Porque você... Não, a autoridade moral aí é secundária. O que eu tenho é autoridade autoconsciencial perante o Valdo. Eu mesmo. Vamos dizer, aquilo que o povo gosta de falar, o superego. O meu superego está muito consciente dessa realidade. Não adianta ver, não tem mais onde bater. Não dá para falar com o bispo. Não há mais porta para você chegar lá e knock. Who is there? Não tem mais ninguém. O negócio sou eu comigo. É o lock interno total. Então é a hora que... Mas o lock interno é muito mais sério, porque ele tem que transbordar para o código. Isso tem que ter repercussão no código. Agora, se eu começo a falar muito nisso, chega num certo ponto que o povo vai olhar o processo só da materiologia. Fica um negócio muito filosófico, apenas teoricão. Eu fico calado.
Está entendendo como é que é? Agora, dentro de mim, se você for olhar as deduções, elas passam de 100%. Dos 55% vai para 200%. Mas tudo é dedução, apenas minha, suposição, especulação, hipótese, isso não vale nada. Valdo, eu entendi que não é possível, nesse momento, acessar 100% dos cônjuges da identidade extra. Mas, então, nessa condição, é mais fácil recuperar os cônjuges do curso intermissivo? O curso intermissivo a gente pode arranjar isso, porque o ambiente lá permite. O holopensene é favorável, ele predispõe. É uma incubadora. Ele é prolífico. É aquilo que eu chamo de conceptado. Ele já foi feito para conceber o processo. Isso ajuda demais. O Everton, eu quero dizer que tem lá 10 para você passar por mim, tá? Tudo revisado. Graças. Mas você entendeu isso? Como é que fica? Agora, outra coisa, eu vou repetir o que eu falei. Eu, como Valdo, aqui, na vigília física ordinária, eu sou bem baixo perante aquilo que o Céfiro sabe. Se eu saio do corpo e tenho uma projeção de corpo mental, eu já sou outra coisa, sou superior a essa, estou no meio do caminho. Agora, se eu dessomar e assumir a minha condição de todos os cons, aí eu sou o Zé propriamente dito. Agora, esse Zé propriamente dito é só se eu dessomar, é só como consciência. Como projetor eu não consigo, como consigo eu não consigo. Você entendeu a diferença dessas três condições? Por isso que o processo da identidade extra é importantíssimo a pessoa entender isso. Porque a maioria de vocês, com o tempo, vocês vão descobrir o seu processo, a sua identidade extra. Sim, mas a informação que você teve no curso intermissivo, dentro desses 100% de cônjuges, é mais fácil. Não, o curso intermissivo, escuta, o curso intermissivo, no meu caso, é secundário. Ele não interessa tanto. Interessa é o nível do problema de lucidez que você tem. Você tem que lembrar que eu passei 2 séculos sem ressomar. E eu estava lúcido. Outra coisa, eu não estava na baratosfera. Sou consciente, estou falando a verdade para vocês. Quer dizer, eu estava na baratosfera, sim. Fui lá não sei quantas vezes, possivelmente a maior parte do tempo. Porque senão, tinha uma porção de meus amigos não estavam lá, ainda estariam lá até hoje. Agora, veja, eu não fui sozinho. Eu sou um cara de comitiva. Outra coisa é aquilo que eu falei com o Loche. Olha, Loche, você me entende que eu sei da minha comitiva. Como você é, né? Você sabe o que o Loche é, que eu vivo conversando, que ele faça as brincadeiras com ele. Você é da boca livre, você entende o que é comitiva. Você está entendendo? Eu sou da comitiva. Todo lado tem comitiva. A maioria das coisas que eu comecei a fazer, já no movimento espírita, era assim. Eu nunca ia num lugar praticamente sozinho. Se deixasse, todo mundo queria acompanhar. Agora, dos lugares que tem mais, que todo mundo quer acompanhar, que faz comitiva, e que é muito difícil você fazer, que você tem que expurgar o processo, é quando tem algum poltergeist. É o pior que tem. Você não pode levar o povo que tem. Valdo, só aquela segunda questão que eu ia comentar com você, na Principiologia, na página 25, o princípio básico da inventariologia. Eu falei aqui na hora que eu li aqui, ó, tem amarelo. Isso, e você comentou também nessa ideia. Pois é, da isso aqui é de propósito, que esse aqui é terrível. O princípio básico da inventariologia, que tudo isso que nós estamos falando ali é isso. Isso você se refere ao inventário pessoal, a pessoa... O inventário que uma pessoa faz. Mas veja, esse inventário que ela faz, quase sempre tem que ter uma comitiva, no caso, uma equipe de pesquisa que está fazendo a confluência dos esforços para entender o assunto. A pessoa nunca vai ficar sozinha, ela começa a falar, ela bate a panela para chamar o povo. Não tem jeito. Mas eu entendo isso aqui, Valdo, como a pessoa, por exemplo, levantar o inventário da vida dela. É isso que você se refere? Mas isso aí é pequeno. Está vendo uma coisa muito pequena. Explica para ele o que você pensa. Fala. Vai ser bom ele falar.
É bom outros aqui pensarem, para a gente ver o ângulo que a pessoa está falando. É o inventário do cosmos, é o balanço do cosmos, né, de todo. Então não é só, não é só o bem pessoal. a consciência. Ah, entendi. De É tudo. o conjunto. É tudo. Né? De juntar e fazer a confluência. Então, nessa questão de captação e recuperação de cons, tem muito sentido você, por exemplo, em torno de um tema, você reunir durante 3 dias as pessoas conversando, discutindo, e eles têm a possibilidade de aproximar de Mener da gente de um modo que individualmente a gente não conseguiria fazer. E isso favorece a recuperação de cons magnos, a gente pode dizer, Valdo? Porque é uma coisa impressionante o tanto que você faz a confluência, um evento, por exemplo, todo dia você faz um evento, que é a tertúlia. Mas quando a gente, paralelo a isso, faz um evento sobre um tema, e todo mundo entra de cabeça nisso, e passa 72 horas falando e pensando a respeito disso, chega uma hora que a Diminé fica aqui, e você já direto, você já entra num fluxo de recuperação de cons. Eu quero confessar uma coisa para você. Ontem, a hora que nós saímos de lá, depois eu fui pensar a hora que eu vim para casa, como diz a Cris, não, depois a gente vai dormir. Eu falei assim, eu não vou dormir, eu tenho muita coisa para ler. Né? Agora, eu vi o povo que aí. É gente do transmentor. Eles estão aqui agora. Que estão lá. Porque é impressionante, Valdo. Às vezes um assunto... assunto... do transmentor. Eles estão muito interessados no processo da dessomatologia. Esses 3 dias a gente tem visto coisas assim extraordinárias. extraordinárias. Agora é gente direta dele, são os assessores. Que coisa incrível. Aí. E eu estou vendo aqui agora, eles estão presentes aqui. Eu não estava a manhã toda, eu cheguei assim no final da manhã, mas só de entrar na sala, lá, estava só de Mené. Já era outro mundo ali dentro, era um outro mundo. É igualzinho quando tem esse processo aí fora, da neblina de manhã, você não enxerga nada. Um fog. Mesmo aqui dentro, eu saio lá de casa, quero olhar aqui fora, está tudo branco, você não vê nada ali. A partir aí do caminho da loja, você não vê nada. Então, é isso que eu vejo às vezes, tampa tudo. A gente vai chamar de... assim lá com a turma. E outra coisa, é branquinha igual essa neblina aí, branquinha. A gente vai chamar de inspiração, mas é só entrar e você começa a pensar e agir de uma outra forma. Isso. Olha o que vocês estão fazendo. Coisa séria. Assistência é assistência, sempre mostra muita responsabilidade. Né? Muito. Eles estão com isso. Posso aproveitar e convidar quem quiser ir, hoje continua ainda a partir das 12h45, 14h45, continua o encontro Colégio Invisível da Dessomatologia até às 5 da tarde. O que é que vão falar lá hoje? Eu vou falar sobre os 7 anos que eu tenho da técnica de mais um ano de vida aplicada, com registro diário. E o Nário vai falar da consciencioterapia relacionada à dessoma, ele vai fazer a apresentação da consciencioterapia. Como ontem você falou da OIC, junto com esse trabalho, ele estará lá hoje falando sobre isso. Agora, eu vou ler aqui para depois a gente passar o filme aí, né? Em patologia, página 25, está afirmado sobre a indústria espúria das consultas médicas. Isso quer dizer que as consultas médicas são anticosméticas? Escuta, existe uma indústria ou não existe? Existe. Agroambiental. São médicos que estão falando. Valdo, só para complementar, existe nos Estados Unidos uma expressão chamada 8-minute appointments, que são as consultas de 8 minutos. Isso é exatamente o que você está colocando. É a indústria das consultas. É coisa de judeu. Isso aí é processo judaico. Também em patologia, explicite melhor os termos, o preenchimento das lacunas profissionais. Tem que ser de falar mais sobre isso. Uma pessoa, por exemplo, na profissão, às vezes, a gente não consegue ter tudo, tem fissuras, lacunas, falta coisa para a gente preencher, alguma coisa que a pessoa não estudou. Conforme a profissão, se ela é muito assim, abrangente, grande, sempre tem. Então, o preenchimento das lacunas profissionais é muito importante. A pessoa, de vez em quando, se atualizar, fazer cursos novos, não é? Em algum lugar, fazer residência, por exemplo, em matéria de medicina. Essas coisas todas precisam, isso é uma necessidade. Eu mesmo fui fazer curso de todo lado, e o pior, eu queria fazer um curso, eu acabei fazendo vários. A hora que eu chego no Japão, o doutor Sakurai fala assim, olha aqui, doutor Val,
Você tem que ir a Hong Kong, a China, as Filipinas, e por aí foi. E lá vou eu, ao mesmo tempo que conversava com os meus colegas, que já tinha feito o curso que eu fiz, eu tinha que jogar golfe, fazer o social, ir nas festas, dar banquete para o povo. Tudo isso fazia parte, né? A conotação do processo, isso faz parte. Há um tempo venho estudando sobre a ectoplasmia e percebi que há muita coincidência com fatos ocorridos comigo. Sinto mais frio do que a maioria das pessoas, e quando trabalho a energia, há muita mudança de temperatura. Já ocorreram efeito físico, porém não muito significativo. E sinto minha exteriorização potente e abrangente. Hoje tive uma experiência fora do corpo, semi-lúcida. Quando acordei, alguns aparelhos no quarto que eu havia carregado no dia anterior estavam descarregados. Qual a relação do ocorrido com a ectoplasmia? Você anota e vão ver com o tempo. Isso aí pode ser uma série de condições. Pode ser pró, pode ser contra, precisa de ver. Pode ser uma coisa positiva, pode ser negativa, isso depende do ambiente. Tem que anotar. Quantas pessoas na plateia conseguem fazer a projeção consciente? O senhor se encontra com elas ao sair do corpo? Não. Eu hoje não ligo muito para o processo da projeção consciente, que eu estou trabalhando num negócio chamado Enciclopédia da Conscienciologia. Então eu tenho que trabalhar muito aqui, no teclado. O negócio não é fácil. Agora, aqui tem algumas pessoas que fazem projeção. Levanta a mão quem é que tem consciência, que faz projeção consciente, que tem consciência disso. Olha, cadê a turma lá? Olha, foca esse povo aí e vê, ó. Por favor, dá uma geral na plateia. Por aí você tem uma ideia. Agora aqui, tenho 45 anos e fui criado em uma família muito católica. Quando meu irmão morreu, minha família procurou consolo na religião espírita. Nunca me encaixei em nenhuma delas. Os meus questionamentos sempre incomodaram muito. Desde que conheci a Conscienciologia, não suporto mais ouvir músicas religiosas. As pessoas pedindo para ir fazer novena na minha casa. Ixi, isso aí é bravo. Sem chance. Ele escreveu, sem chance. Minha família diz que estou com problemas, isso me incomoda. Será que eu estou muito crítico em relação às baboveiras desses rituais? Não, poderia me dar uma sugestão de como lidar com minha família? Lidar, aqui está, lidar para a pessoa. Aqui é como lidar, é o verbo lidar, de lidar. Lidar com minha família. Acha que eu estou errado? Não. Agora, você tem que usar muita diplomacia para abençoar todo mundo. Não briga com ninguém. Mostra a realidade. Você já pensou como é que você pode, vamos dizer, ensinar alguma coisa para o gato brigando com ele? Não pode. É a mesma coisa. Como é que você vai ensinar essas pessoas brigando com as pessoas ou dando conta delas o tempo todo? Isso não vai. Então, faça concórdia. Estabeleça a passarela da intercompreensão. É o jeito. As perguntas que eu vou lhe fazer parecem bobas, mas suas respostas podem ser muito interessantes. Tá? Eu agradeço a parte que me toca. O que o senhor acha do método Silva de controle mental? É lavagem cerebral da pior que tem. Eu já falo isso desde que ele apareceu, fizemos estudo disso e desancamos com o processo. Aquilo foi feito para pegar dinheiro. O senhor concorda com o método de educação ensinado pelo Super Nani? Pela Super Nani? Quem é que conhece esse negócio de Super Nani? Hein? Mas besteirada ainda, né? Ainda não é 100% ainda não. Muito embora é da comportamental, tem alguma coisa que tem valor. O seu guia espiritual na época que o senhor era espírita é o mesmo de hoje? A base mesmo minha era os chineses. Eu não podia falar isso no movimento espírita, porque eles não entendiam. Então só tinha os chineses que a gente falava nele. Era o Tal Mal, que fazia assistência. E o Tal Mal, então, para mostrar que era chinês, tinha que comunicar através de médium, mostrar a situação, porque senão ninguém admitia. O resto a gente ficava calado. Como ter maior lucidez? Qual o método ou técnicas que devo utilizar? Eu acho que o melhor é ler a enciclopédia, né? Pega aí o CD-ROM da enciclopédia agora e vamos em frente com isso, que é o melhor que você pode fazer.
Procura tudo que diz respeito à lucidez. Você vai ver técnicas, orientações, debates, definições dos processos todos que envolvam o problema, que envolve o processo da lucidez. Vale a pena pensar. Agora é 1h35. Eu acho que talvez era o caso de passar aí os filmes. O que vocês acham? Tá certo? Vocês me perdoem que eu vou dar as costas para a senhora. Puta, ninguém vai falar o que é isso? Não. Tá sem som aí. Alguém tem que falar aí o que é. Tá. Isso aí é a nossa visita que a gente fez em Carcassonne, tá sem som, tá? Mas eu vou explicando pra vocês. Aí o Luiz tá... Ele é o repórter, tá? Tem como ter 200 passos, vocês podem ver. Não tem casa não. Uma das possibilidades é que seja esse mesmo. Estamos tentando achar qual foi a casa que ocorreu, né? Que onde transcorre a nossa produtora, ela está iniciando, então não está muito bem. Mas a gente estava tentando achar, ficamos os 2 dias tentando achar a casa, né? Esse que era o objetivo. A casa onde acontece o crime, né? Onde morava o Barrasquet com a esposa, com o Renê. E a gente está lendo o livro e andando pela cidade durante mais ou menos 2 dias. E aí a gente andou para a direita da cidade, depois eu acho que eles vão mostrar uma vista de cima da cidade, uma foto de cima, para a direita, como o livro fala que tem 200 passos da casa, para a direita a gente não sempre batia no muro, né? Porque a Cité, quem conhece, ela é pequena. Então a casa fica para a esquerda. E como tem apenas 3 praças, no livro dá uma referência que a casa está a 200 passos da pequena praça. Então, de 2 praças, a gente foi caminhando e chegou na mesma região, que aí vai aparecer daqui a pouco. A esquina da pequena praça, 200 passos a queima de solar. Agora, isso aí é a Cité de Carcassonne. Vou falar onde é que está. Então, para quem ainda não viu, é o livro Cristo Espera por Ti, que é uma psicografia do professor Valdo com a Concierge Honoré de Balzac, contando uma história de 1805 que acontece nessa cidade, né? Quer dizer, pelo menos a gente estava buscando as evidências e tentando achar os locais. Aí a gente está contando os passos, né? E o pessoal que estava olhando... então a gente disfarçava um pouco, né? Contava até 50, parava. Outra coisa, ele é baixinho, os passos são menores. Então lá deve ser mais que isso. Mas a gente fez um acréscimo, viu, Valdo? Eu contei 250. Aí, a gente está subindo o lado esquerdo da Citec. Então, quem for visitar, que é bem interessante, aí a gente chega num local que começam as sincronicidades. Olha o nome do restaurante ali, ó. Daí a gente falou, estamos no caminho certo. Porque para a direita da Cité tem o Museu da Inquisição. A gente falou, não pode ser aqui, né? E para a esquerda começou a acontecer uma série de sincronicidades. Uma delas é esse restaurante Baltazar. Depois, mais para baixo, aí a gente já está... aquela brincadeira do esquenta e esfria, né? Aí está esquentando, porque começou, do lado direito, tem o Museu da Escola de Carcassonne, e mais para baixo, depois o Everaldo vai comentar, aí nós estamos tentando achar a casa, porque aí deu 200 passos, aí já deu aquela referência dos 200 passos, não os meus passos, né, mas os passos do livro, e a gente está chegando próximo do que pode ser a casa, né?
Aí é uma adrenalina muito grande nesse momento, né, Veraldo? Então, nessa parte o que acontece? A gente identificou que estava numa região próxima, onde provavelmente estaria a casa, né? Como o Luiz comentou, a cidade, como ela é pequena, não tem muita alternativa para o lado direito, só sobrava para o lado esquerdo. E o lado esquerdo havia, então, essa praça que a gente passou, e agora a gente está fazendo a leitura do livro, e a gente está justamente muito próximo de uma casa que a gente supõe ser a casa da família Barrasquier. E uma das características dessa casa, além de estar a 200 passos da praça, é que quando acontece o acidente em que cai o padre, né? O padre Marcel, a casa ela tinha 15 pés da varanda, que dá aproximadamente 4,5 metros. E essa casa tem aproximadamente, a hora que o Luiz chegar ali mais perto, vai dar para ver, 4,5 metros desse segundo andar. Tá? Outra característica que vai aparecer daqui a pouco nessa casa é o jardim, que no livro descreve uma casa com um jardim retangular com um portão de ferro. Tá? As imagens estão um pouquinho escuras por causa daqui da claridade, o ambiente aqui ainda está claro. Então, essa casa então, também tem esse jardim, que tem um portão de ferro ao lado direito. Lá também em Carcassonne não tem muitas casas com jardim. Nós andamos por praticamente toda a Cité, foram poucas as casas, né, Luiz? Que haviam jardins. Então, esse foi um outro ponto que reforçou a nossa hipótese. Muita coisa também, os jardins desapareceram, porque eles têm mais de 150 anos. Quase isso, 200 anos. E hoje, o que é essa residência? Na verdade, é um restaurante. Tá? É um restaurante, a gente até almoçou nesse local, né? E é interessante que, quem sabe, se não for exatamente a casa, pelo menos é um bom referencial em termos da filmagem que se pretende fazer, né? Que ele traz essa noção de como que é o ambiente à época, né? Agora, a casa parece um pouco modesta para o status social do casal. Por exemplo, balaústres, que são os balcões com grades. Então, isso aí está um pouco despojada para ser uma casa de um médico de sucesso, o status daquele médico naquela época. A nossa hipótese qual que é, Malu? O que acontece? A hora que passar essa filmagem, depois a gente pode ver com mais calma, quando filma a casa dessa visão para dentro, você vai ver que existe esse balaústre e existem essas varandas. O que acontece? Provavelmente toda essa região foi reformada. A casa foi reformada, né? Uma outra questão é que jardim significa pomar também. Pomar, horta. Não é só o jardim de flores e tudo. É mais comum ter uma cor, que eles chamam, e ali dentro ter o jardim, que é uma horta. O jardim deles, às vezes, está sempre no pequeno pomar, que é muito melhor. E horta também, com verduras, legumes, é muito comum. Então aí por dentro, hoje está ocupado por mesas esse restaurante, né? O pessoal, os clientes vão nessa varanda, né? Tem essa árvore muito grande. Ao lado direito, o que a gente tem? As muralhas já, tá? Essa aí já são a vista das muralhas. Tá? E para dentro... A certeza que a gente pode ter é o seguinte, essas muralhas não mudaram nada. As pedras são as mesmas. Mas eu não ponho a mão no fogo nada. 200 anos depois. Isso aí já Everaldo, aqui em cima, Valdes, aqui em cima, pelo direito. Um dos detalhes da pesquisa que eu fiz em relação à casa lá é que da janela ela contemplava a vista do rio, tinha que permitir a vista do rio, a vista à esquerda da casa, ela enxergava a catedral, sim. E à direita da sacada ela enxergava o castelo. Então, são 3 linhas divisadas que a casa permite. Essa casa ela está justamente aonde a gente estava filmando, na entrada da varanda, à esquerda fica exatamente a catedral. Tá? Dá para você ver essa casa que tu mostra, ela é à esquerda do que entra na cidade. Aí entra à esquerda da cidade. Aqui eu pesquisei, a que a gente seguiu, é uma que fica à direita do que entra na cidade. Tá bom. Isso é uma hipótese que a gente está colocando, né? Aí foi numa das lojas que nós entramos, essas lojas de souvenir, né? Foi até a Lilian que estava na frente, né? A hora que assim que entrou, tem esses livros com qual você consulta o nome das pessoas, né? A origem do nome, o significado do nome. E o nome, justamente, que a gente encontrou foi o do René. Foi o primeiro nome. A hora que nós entramos na sala, nessa loja, tinha isso. Aí uma vista já de uma das torres, né? Ao fundo, aonde a hipótese está a casa da Carla Sebastiani. Quer falar aí, Luiz?
mais ou menos seguindo as referências do livro, né? Nós tentamos identificar aí onde é que poderia ficar a casa, né? Calculando mais ou menos a velocidade da carruagem. Se tivesse mais tempo, a gente até ia procurar uma carruagem, etc., né? Fazer a pesquisa como ela deve ser feita. Uma sugestão para quem quer pesquisar, quer estudar, é ficar mais do que 2 dias, 2 ou 3. Nós, em 2 dias, não conseguimos fazer muita coisa, né? E a gente queria ter ido até o cemitério, não deu. E também andar por essa região, né? Tentar encontrar os outros dados. Uma referência importante é o Manoar, quer dizer, onde tem o vinhedo. Isso também não muda muito lá. São os mesmos lugares onde tem o vinho. Essa é uma região famosa pelo vinho. Tem o vinho branco, principalmente os espumantes que eles falam, limu, toda aquela região é região de vinhedo. E não costuma mudar muito, eles mantêm as mesmas casas, os mesmos lugares, que é o Manoar, como é chamado Manoar. E o cemitério, que é uma referência que também não muda. Também é aquele local que ele fala Castelnaudary. Castelnaudary, que é próximo. Tem várias, Villiers, tem um monte de lugar para a gente. E aí, então, no mapa a gente estava explicando, né, que aonde que a gente está localizado, essas aí, nós estamos agora nas torres ao fundo, tá, do castelo, à direita ao fundo, aonde se tem a vista ali à esquerda de quem vai para a Vila de Franches, que é uma cidade a 150 quilômetros aí de Carcassonne, e que no livro descreve que era a direção que Vila de Franches parece que hoje é uma cidade. Lá na época não era bem cidade. Era um posto. Posto de troca de carruagem. Não, hoje é uma cidade, tá? Então é mais um indicativo que era para esse lado, para essa região, né? Também aí, a gente vai ver logo na sequência, vai aparecer a igreja, no caso, na época do romance, a igreja, a catedral, ela estava em ruínas. Então havia uma segunda igreja na cidade, e aí onde nós conseguimos identificar que ela fica logo abaixo dessa torre. Tá? É importante também falar que, na época, havia 2 entradas para a cidade de Carcassonne. Uma é a entrada é Narbonese, que é a entrada principal hoje, e havia uma segunda entrada, que é a entrada do Ode, que é o rio que passa atrás, que dá o nome dessa segunda entrada. E nós estamos muito próximos, na sequência vai aparecer essa segunda entrada. Quiser adiantar aí, Djalma, um pouquinho. Então aí tem a explicação, né, que o Luiz está fazendo, onde nós estamos localizados, né, estamos localizando, e a região aonde provavelmente o Barrasquier seguia na visita, quando ia visitar a Carla. Aí essa igreja que a gente comentou, né, essa igreja ela fica ao lado direito, um pouquinho mais à direita tem as 2 pontes que liga, que faz a travessia do rio, né, tem a ponte nova, vai aparecer, que é onde hoje transitam os carros, né, e a ponte antiga. Essa é a vista também, a tomada da direita, né, do lado direito da Cité. Essa é a ponte nova, que fica ao lado direito ali, e logo em seguida aparece a ponte antiga. Tá? Essa é a ponte antiga. Essa é a vista, então, de uma das torres, né? Estava ventando bastante no dia, até por isso que acho que eles decidiram cortar o som, porque praticamente o vento atrapalhava bastante a gravação. Essa região, é claro, na época não havia nada disso, né? Tudo isso daí havia o rio, no rio, até nesse livro que o Luiz trouxe, tem as barcaças, né? O romance começa descrevendo esse casario, né? Isso. O negócio tudo cheio, afogado, no meio do verde. Hoje tem menos verde, né? E então, logo tem aquela igreja ali, e ao lado dessa igreja tem essa entrada que hoje está desativada. Essa entrada não tem tráfego, né? E ela dá acesso a uma das torres que corta e que entra hoje, que está assinalado. Essa entrada aí passa por debaixo de uma torre, tá? E vai dar o lado da entrada, que é chamada entrada do Ode, que é no qual uma das hipóteses por onde o padre entrou, tá? Então, quando o casal vinha pela entrada principal, que era a entrada Narbonne, o padre, tá, entrou por essa entrada secundária. É isso. Tá?
E aí tem as imagens da Cité, né? São é uma imagem, parece uma pintura, um retrato com uma pintura, né? Que tem, em geral, e tem toda a descrição das várias torres, dos vários pontos de referência dentro da cidade. É isso. Agora, não é fácil a vida medievalesca da história, né? Isso ainda tem muita coisa medieval, muito embora tenha sido do século XIX, mas mesmo assim, é muito processo medievalesco. Agora, uma coisa que eu acho que tem muita modificação, primeiro, as pedras. A pedra básica da Cité, isso não mudou muito. Quando eu estive lá, agora, veja, eu estive lá há 45 anos. Presta atenção. Quando eu estive lá, isso não tinha modificado, mas agora o processo, por exemplo, dos outros detalhes de alvenaria, por exemplo, ali você viu que tem uma casa com vários andares, aquilo tudo deve ter sido feito agora, coisa moderna. Recentemente. Eu estive lá agora, em 83. Outra coisa também que é diferente é o problema de verde. Tem lugar que tem menos verde, tem lugar que tem mais verde. Agora, por isso que se eu fosse lá, uma das coisas que eu queria ver, eu tinha falado isso com o Chico na ocasião. O ideal era ficar aqui 15 dias para eu ver os outskirts, desde Toulouse até aqueles estudadeiros. O ideal é fazer o circuito todo, Valdo, fazer o circuito por todas as cidades. Ver todo o Aude, inclusive Rennes-le-Château. Rennes-le-Château é um ponto importantíssimo, estratégico para a gente ver do alto, dá para ver todo o vale, é um ponto agora, assim, por exemplo, máximo da questão do catarismo. Por exemplo, o que é que está falando lá em Villefranche, ele vê, por exemplo, o que é que tem como resíduo que sobrou do processo das cavalariças, aqueles troços todos que havia. Às vezes tem lugar. E eles Tem conservam. lugar que às vezes tem. Isso tudo teria que ser visto. Ano que vem, quando for feita a visita técnica para checagem desse agora, ambiente, nós vamos também aqueles desfiladeiros que haviam lá, os esbarrancados lá, distante de Carcassonne também. Aquilo também faz parte lá, ele de vez em quando falava nisso. É cheio de chorões também na beira do chorões, rio, tem que ver chama Sol Pleureur, em francês, que é a mesmo nome, né? Chorão, Pleureur. Agora, o Osmar andou estudando isso muito. Nós vamos conversar tudo com ele, para marcar os pontos certos. Onde ver o pentilhão, se tem lá, como é que é, aqueles negócios todos dos passarinhos. Agora, vale a pena o estudo para a gente ver a parte histórica, sociológica, geográfica, geopolítica. O canal dos dois mundos, por exemplo, aquele negócio lá. E a gente vê que é importante não pegar Carcassonne sozinho, pegar o contexto histórico de Narbonne junto com Carcassonne. O que aconteceu? Daquilo que não era cidade, mas que era tipo povoado, ou ponto de muda, que é aqueles postos de muda que havia, que a cavalariça tinha que parar para tomar água, jogava água neles, tinha aquelas coisas todas. Estalagem, né? Uma estalagem, a pessoa ia para descansar. Aquele éperon que aparece, que aparece é o tipo da estalagem que tem naquela região. Tem sempre heráldica, o brasão fica em cima, pendurado. Tinha escada, tem que ver isso tudo. Agora, outra coisa que eles não viram foi o cemitério, porque lá no cemitério que eu já ia ver hoje, se tem algum dos nomes que o Chico viu lá na ocasião. Professor? Que era nome da elecologia do romance. Aqui em cima, da direita. Eu tirei mais de 900 fotos dos túmulos do cemitério. Ah, foi? Está à disposição para ser olhado. Passou isso para o papel? Está todas as fotos agora à disposição para se olhar os nomes. Eu gostaria de fazer um pedido formal a todas as pessoas que visitaram Carcassonne e trouxeram material, se pode disponibilizar uma parte desse material, cópia, para o arquivo da pesquisa do filme Cristo Espera por Ti. Vai ajudar o enredo. Nós vamos precisar de um arquivístico enorme em relação a isso. E todo mundo que não quiser guardar só para si, quiser compartilhar, será bem-vinda a doação. Também desse material. O Osmar também precisa consultar isso tudo, então fica o pedido desde agora, para doarem material. Importantíssimo. Professora, vocês vão passar isso para o papel? Todo esse material eu posso disponibilizar sem problema nenhum. Agora eu queria dar mais um detalhe, professor. Nós tivemos na casa de Balzac, em Paris, e a Verônica conversando com a curadora lá do museu,
falou da obra Cristo Espera por Ti, que eles não conheciam, ficaram bastante interessados em receber o livro, e ela se postou à disposição de trazer a obra de Balzac para uma turnê, para uma exposição em Foz do Iguaçu, desde que sejam condicionados temperatura e hidrometria dos materiais, eles estão à disposição de conversar com a Holoteca e fazer essa exposição aqui. Faz parte do nosso serviço. E já está definido que nós vamos preparar em 2 anos uma mostra Balzac toda estruturada, tudo direitinho. Então, se esses dados a Verônica puder passar para a gente já fazer essa abordagem a partir do filme, dentro de um fluxo, para facilitar, porque a ideia é fazer uma mostra Balzac de cinema paralela, o lançamento desse filme, o lançamento do filme do Geraldo Sarno, tem uma série de eventos que a gente está programando de agora até 2013. Então, quem quiser trazer, entrar no fluxo desse trabalho, vai ajudar muito, porque não fica duplicando o trabalho e faz a convergência. Com a Maison Française. Sem dúvida. Começando pela do Rio de Janeiro, para depois fazer com a daqui, que é a de lá que manda, para a coisa ficar no fluxo também. Eu acho que é muito importante uma ação ordenada, sinérgica. A daqui vai ser a 40ª Maison. Esse palavra. Professor Valdo, professor Valdo, aqui no centro, eu só peço licença um segundo para complementar que no nosso encontro agora no discernimento do Colégio Visível da Destomatologia, nós teremos também 2 apresentações, do Tony Moscoff e da Janete Moscoff, relatando suas vivências com o Sérgio Moscoff, após a sua destoma. Tá bom? Muito bom isso aí. Vai ser hoje, eles vão falar às 3 horas. Ontem, Valdo, você tocou no nome do Sérgio. Ontem a Janete e o Tony foram a Porto Alegre porque havia uma homenagem ao Sérgio. Os colegas de turma dele estavam se reunindo para comemorar o tempo de formatura e eles foram convidados. Janete e Sérgio estavam lá ontem, voltando ontem. É uma sincronicidade aí desse encontro de ontem e de hoje. Eu não estou sabendo disso. Obrigado, professor Valdo. Falei. Certa vez achei uma carteira perdida na rua e ao me abaixar para pegá-la me perguntei, quem será que a perdeu? E no momento que toquei na carteira, um pouco antes, não lembro, me veio uma espécie de certeza de que o dono era uma pessoa que conheço somente de vista. Ao procurar o dono, constatou-se que realmente era essa pessoa. Outra vez tive um sonho que mudei de escola e nesse novo colégio me senti angustiado, triste, desesperado. As pessoas que eu conhecia me davam as costas e tornaram-se indiferentes. Isso realmente aconteceu. Mudei de escola e tive essas mesmas impressões do sonho. São experiências parapsíquicas. Tenho muita vontade mesmo de desenvolver o parapsiquismo. Mas meu poder aquisitivo não me permite frequentar laboratório de desenvolvimento. O único meio para desenvolver o parapsiquismo sozinho é ver e leitura. Olha também os nossos livros aí, pode te ajudar muito nisso. Vamos ler. Alguns livros mediúnicos afirmam que Eurico Barçanufo fundou um hospital psiquiátrico em uma dimensão espiritual. Os autores informaram que há muitos espíritos internados nesse hospital. O senhor conhece esse hospital? Não. O processo é esse não. Eurico Barçanufo, ele dirigia uma pequena comunex extrafísica em cima lá perto de Patos de Minas, Patrocínio, perto do Triângulo Mineiro, que chama Ascensão. Ele durante muito tempo trabalhou lá. Agora, atualmente, ele não está trabalhando mais. Eu sei disso tudo porque foi ele que recebeu minha mãe quando ela dessomou em 1967. E ela desenvolveu muitas coisas. Hoje ela também já está renascida. O que eu sei do Eurico, mais ou menos, é por aí. Desde muito pequeno, apresento muito interesse em assuntos relacionados à cosmologia e civilizações extraterrestres. O professor tem falado que estamos próximos do primeiro contato após o início da reurbanização planetária. Existe algum procedimento padrão para o contato de civilizações evolutivamente mais avançadas com outras menos avançadas? O que ainda falta para a Terra entrar no clube galáctico? Olha, eu não sei, aí nós temos que estudar, tem muita coisa nisso, há muita especulação do ponto de vista da ufologia e os processos todos da astronomia, se de ver o que vai dar.
Eu só sei que, doravante, essas coisas vão ser muito debatidas, discutidas de todo jeito, porque vão ser feitas colônias extraterrestres. Então, o processo na Lua, em Marte, isso vai ser inevitável. E isso vai acontecer tudo nesse século. Hoje, no segundo encontro do CID, o colega expôs muito bem sobre os problemas que vivemos hoje em dia sobre a internação em UTI, onde às vezes ele sofre por precisar de rejeitar o doente por falta de vaga. Sem dúvida, o sistema precisa melhorar, mas considero que não podemos deixar de fazer uma relação da responsabilidade do doente no processo do seu tratamento. Percebo que fica muito pequeno colocar a responsabilidade só no sistema e no responsável pela UTI. Assim o colega vai sofrer menos, pois sabemos que ele está fazendo melhor. Podemos considerar o contexto da meritocracia nesse contexto trazido ou não? O professor poderia ampliar essa reflexão? Não, eu acho que, em primeiro lugar, o processo de UTI tem que ver quem é que foi encaminhado para lá. E ver a responsabilidade dessa pessoa que chegou naquela condição de precisar da UTI. Isso é a primeira coisa. Depois é que vem os processos da UTI, né? É a recepção, o conceptáculo para receber, que é o problema da cuidadologia, né? Isso tudo tem que ver, você tem razão. Quem fez essa pergunta é a Daniela Meara, está falando sobre o assunto. Na semana passada, estava nas Cataratas Argentinas e tive a seguinte experiência. No circuito superior do passeio, estava sentado em um dos bancos, descansando um pouco da caminhada. Ao olhar em torno de mim, percebi a certa distância uma mulher que me olhava e ao mesmo tempo pronunciava algumas palavras. Nesse momento percebi que, pela energia, que se tratava de cigana, fato que se confirmou depois. Essa mulher e um senhor cigano se aproximaram e conversaram. Nada demais, tudo positivo. Mas o que chamou a atenção foi que nesse momento percebi algo como se o tempo tivesse parado, acontecendo no slow motion. Percebi algo ocorrendo simultaneamente e havia um grande grupo extrafísico junto. Esse fenômeno pode ter relação com a ectoplasmia? O que o encontro desse significa em termos de interessência? Como se classifica essa alteração temporal sentida? Aí pode ser o processo que a cigana seja uma parapsíquica, ela seja sensitiva, e às vezes acionou o processo do fenômeno. Cigano tem muito processo de parapsiquismo, tem que lembrar e levar isso em consideração para ver como é que fica. Se ela, por exemplo, tinha algum fenômeno de efeito físico, isso pode ter dado essa sensação aí de, vamos dizer, de Mené, o processo da próxima dimensão mais palpável. Isso tudo pode ter acontecido. Possível. Fala alto que está pouco isso aí. Olha, o que o senhor podia nos ajudar no sentido da questão do para-direito? Que a gente está pensando, por exemplo, que a pessoa, para ser cremada, ela tem que fazer um documento público. Mas, por exemplo, se o familiar, ele não fez esse documento público, e o familiar desejar que a pessoa seja cremada, no nosso conceito, essa pessoa não deveria ser cremada. Aí, eu acho que em matéria de cremação, tem que colocar a cremação acima de todos e tudo. Inclusive do defunto, do cadáver. Agora, aí é o processo, tem que ver aquele caso, a personalidade, quem era, como é que é a situação social, tem que ver essas coisas todas. Mas eu acho que a cremação é ajuda para quem fica. Porque está acabando com o lixo. É uma boa coisa. Acabou. Tá, é acabou. porque como diz a criança, ela muitas pessoas colocaram de que se a pessoa não aí é conceito, aí vai ter efeito. A maioria é conceito religioso, é processo rebarbativo, água com açúcar. Tem que estudar. Então não tem efeito. Agora, eles vão colocar bioética nisso, vão falar um monte de coisa. Já tem gente já falando isso. Agora, eu sou 100% favorável à cremação. E outra coisa que eu sou 100% favorável é a doação de órgãos. Se o órgão estiver bom, né? Se for útil, se for utilizado, porque às vezes foi muito usado, não serve mais. Tem que ver o que sobrou. Se é possível aplicar, fazer uma aplicação. Paulo,
Sim. Aqui, ó. Mas se o familiar da gente diz, eu não quero ser cremado, seria... É preciso ver legalmente se ele tem ascendência sobre aquele cadáver. Se ele tem, acabou. O processo da lei tem que seguir o que eu falar. Não, mas O digamos... processo é de ascendência jurídica. Mas digamos assim... Ele é o dono do cadáver? Digamos... Porque tem esse negócio do dono, do defunto. Pessoa, por exemplo, minha mãe diz, eu não quero ser cremada. Eu seria anticosmoético se... Não, se ela não quer ser cremada, os familiares já sabem, não vão cremar a pessoa. Sim, anticosmoético. Qual o problema? Agora, o problema é o seguinte, a pessoa não falou nem que deve ser cremada, nem não. Aí tem que ver o dono do cadáver, como é que é? Vai cremar ou não? Ele decide. Eu sou 100% favorável a cremar. Nesse caso. É isso que eu estou falando, bem claro. Valdo, eu acho que uma coisa eu acho importante colocar, a turma da estomatologia, é esclarecer o problema da contaminação ambiental do chorume dos cadáveres. Eles estão acabando com os lixões, mas os cemitérios continuam. Tá. E tem muita gente bebendo água contaminada do chorume que vem dos cadáveres, não é mais dos lixões, não. Fala aí o que é chorume. Chorume é aquele, né, a gordura, aquela que sobra final dos cadáveres, né, que vai se infiltrando no subterrâneo e vai pegar todas as fontes de água supostamente limpas, né, os lençóis d'água, e vai infiltrando. No Brasil tem mais de 600 cemitérios irregulares criando esse tipo de problema nas cidades. Para ter uma ideia, 70% dos cemitérios no Brasil não se adequaram à lei do CONAM, que é a questão da... Agora, veja, eu quero só lembrar um negócio para embolar o meio de campo de vocês. Nós estamos em cima do maior reservatório de água limpa, potável do mundo, que é o Aquífero Guarani. Então, ter cemitério em cima disso é de vomitar. É de vomitar mesmo. É revoltante. Não devia ter cemitério em cima desse reservatório de água planetária. Devia acabar com isso. Já pensou o chorume, que já deve estar começando a se infiltrar no Aquífero Guarani? O tanto de bichinho, de germe que dá isso aí. Já pensou? Aí não são aqueles, como é que é? 100 trilhões de bactérias. Não, é pior do que isso. Mas você já pensou? O cara acabou de falecer. O cadáver, quando ele era vivo, tinha 100 trilhões de bactérias. Ninguém ainda estudou quantos germes vão aumentar a partir do momento que ele morreu. Esses 100 trilhões vai ter muito mais do que isso. Agora, o chorume, ele nasce daí, você está entendendo? Ele vem daí. Professor Valdo, aqui na B. Na B. Hoje de manhã, o Júlio e o Ivan apresentaram sobre esse assunto, né, sobre o sepultamento e a contaminação do solo. E tem várias imagens mostrando a pluma de contaminação e o necrochorume, como ocorre isso. Isso vai estar disponibilizado, né, acho que o pessoal já foi embora, mas já está disponibilizado. Se a boa turma da dessomatologia é isso. Essa palestra está em PowerPoint, com essas imagens, com esse material, né? E o é uma boa coisa vocês saberem disso. Vale a pena. E o Flávio Amaral está agendando um domingo para a gente estar dando uma palestra com debate, né, sobre essa questão. Tem uma outra questão de um trabalho de uma mestranda da USP, que ela coloca, por exemplo, no caso das pessoas que sofreram tratamento com radioterapia ou que usaram marca-passo, essas pessoas deveriam, né, ser cremadas e as cinzas deveriam ser guardadas em compartimento específico com radiação atômica. E tem pesquisa de radiação tudo precisa de colocar lá é dessomatologia. Outra coisa também que eu preciso estudar é o processo desse povo que quer conservar o cadáver frio, para depois ver se ele volta à vida. Essa besteira tudo tem que falar. Isso é uma besteira também. Eu apresentei esse trabalho lá também. Falei sobre falar isso tudo o sepultamento com base no nitrogênio. Né? Também é outra. Mas é melhor que o sepultamento comum, né? É bobagem.
Mas quem é que estava aí? Você? Eu só falar que o caso da pessoa da nossa mãe, né, faz uns 3 anos já, foi bem, assim, acho que foi típico por um lado e diferente por outro, porque ela não deixou nada escrito, nada, né? Foi um negócio do Alzheimer e tal. Então, eu, meu irmão e meu pai, né, nós 3 estudamos já há muito tempo esses assuntos, né, dentro e fora da Conscienciologia, mas, quando chegou no cemitério, no velório, né, aí amigos e parentes, o pessoal todo, houve aquela estranheza geral, né? Muita gente vem questionar, porque a coisa de tradição é o sepultamento mesmo, né? Então, muita gente vinha falar, não, mas vocês têm certeza, né? Mas quem era o dono do cadáver? Eram vocês? Não, eu e meu irmão. Então, acabou. Eu e meu irmão, mas meu pai também foi de acordo. Mas isso que é engraçado para as pessoas. Manda tudo para o escambau. Então, mas eu achei engraçado, não tinha passado por essa experiência, né? Sei lá, uns 60, 70, uma boa parte das pessoas estranha. Viva a cremação! Viva a cremação! E o pessoal, não, vocês têm certeza? Todo mundo deu essa opinião, vocês têm certeza? Não, é isso mesmo. Está todo mundo. Professor, sim. Aqui no ar, eu queria que o senhor falasse da fatologia de duas, as mega consultas primárias dos jovens, está na 5ª linha, e as mini consultas eruditas dos idosos. O caso todo é o seguinte, as mega consultas primárias dos jovens, geralmente eles precisam de muitas consultas, as consultas são superficiais, porque eles não têm muita experiência, então eles são jovens. Agora, as mini consultas eruditas dos idosos, porque esses já não fazem tanta consulta mais, porque já têm muita experiência da vida, etc. As consultas são em menor número, mas elas são mais profundas, elas são mais polimáticas, a cultura é mais abrangente, então elas são mais eruditas. Há uma diferença entre o jovem e o idoso. É isso que a gente quer chamar a atenção. E aí, nesse caso, o fator determinante é a experiência mesmo, que traz essa profundidade, esse conhecimento. Agora, então, por exemplo, o que interessa é isso. É aquilo que eu estava falando ontem lá com a turma. Uma pessoa aos 70 anos, ou ela é o bom velhinho, ou a boa velhinha, que é o espécie de Papai Noel da época, ou é uma pessoa que ninguém quer chegar perto. Você está entendendo que ela é ranzinza, difícil, nervosa, que ninguém quer chegar. Então, isso caracteriza bem. Aos 70 anos, o temperamento da pessoa já está materializado totalmente. Ele é constituído, não tem jeito de fugir disso. E nessa condição, você vai ver quem é quem. Aos 70 anos, a pessoa mostra quem é. Não tem saída para isso. Uma outra coisa, vocês devem olhar o seguinte, a maioria das pessoas que chegam para a Conscienciologia e que aguentam ficar aqui na Cognos uma temporada, essa coisa toda, são pessoas tipo bom velhinho, ou a boa velhinha. É a Mamãe Noel ou o Papai Noel. A maioria que é ranzina não aguenta ficar aqui. Pode observar. Esses às vezes nem vêm. São os parentes dos nossos amigos, dos voluntários, aquela coisa toda que tem. Agora, aqueles que são bonzinhos, acessíveis, têm fraternidade, estão mais maduros, são mais experientes, eles têm otimismo, têm alegria, esses gostam daqui. Então, esses gostam demais dos jardins, dos pomares que nós temos aqui, tudo, às vezes fica até achando ruim ir embora, eles querem ficar. Eu já vi isso nesses 15 anos que nós estamos aqui, o tempo todo tem isso. Entende? Então, por aí, nós podemos caracterizar esse processo da policonsultoria. Entende? Tá. Agora, com 70 anos, define bem o processo do temperamento e da personalidade. Não dá para a pessoa esconder, ela é daquele jeito. E os parentes, os conhecidos, os amigos, o ciclo de relações, expõem isso claramente, não tem dúvida. Pode olhar, olha aí, em torno de vocês. Quem vocês conhecem? Entende? Faz sentido. Agora, se não me engano, no manual da ProEx, o senhor fala que a capacidade de saber fazer perguntas faz muita diferença com relação à ProEx. Alguma coisa nesse sentido. E isso se enquadra aqui, né? Em termos consultoria.
Eu, por exemplo, o povo, quando eu era pequeno, não gostava muito de ficar perto de mim, não. Tem certas pessoas ranzinhas e ninguém gostava de mim. Eu perguntava sobre tudo. Até hoje ainda tem gente que me evita. Eu vivo perguntando as coisas. Eu quero saber tudo que está em torno de mim. Bobo daquele que não quer saber, eu acho. Eu acho que é bobagem. O cara que não quer saber das coisas. Né? Claro. Agora... Mas não, não, eu só ia, assim, essa questão assim, não necessariamente que os jovens têm só questionamentos superficiais. Né? Não, de acordo com o nível de maturidade. Não, existe aquele fato muito sério que aconteceu comigo. Numa das vezes que eu fui a Floripa, tinha 1.600 pessoas. A gente atingia mais de 1.600 pessoas no maior clube que tinha lá. E eu fazia uma palestra e depois começava a responder as perguntas. Nunca respondia todas as perguntas, porque às vezes tinha 200 perguntas. Eu respondia 50, 70, quando dava. Agora, numa dessas perguntas que estava lá, o povo às vezes levantava dentro, que negócio enorme, um giral, dentro de um clube, um troço enorme. Aí levanta um menininho pequenininho, perto do pai. Ele mesmo levanta e grita lá o que ele queria. A pergunta dele foi mais inteligente que dos adultos todos que me fizeram. Qual foi a pergunta dele? Ele falou assim: o senhor se lembra das suas projeções, a projeção que o senhor tinha do extrafísico, no período intermissivo, que o senhor lembrava da projeção que foi feita no período intermissivo? Você está entendendo? Como se fosse corpo mental. Quer dizer, ele veio a complicação toda do processo da projeção mais do que os adultos. Agora, o menininho, catatal, está junto do pai, no meio de 1.600 pessoas. É a vida. Eu falei assim: olha, essa sua pergunta é a mais inteligente da noite. Você lembra disso? Olha lá, ele estava lá presente no caminho. Professor, na consulta para a psicoteca, não sei se você já comentou alguma coisa, de Comunex evoluída, geralmente você vai até a Comunex para consultar ou você também pode entrar em afinização, em rapport? Não, o problema é que lá eles têm uma técnica para fazer a pessoa se envolver no processo. Eles fazem a imersão sua dentro do processo. Aí você começa a ter a noção daquilo. Então, o negócio é consciencial, sério, bravo, de alto nível. Tá, na visita... O cara que estudou muito isso é o Hayek. Estudou muito essas coisas. Então, na visita à Comunex, você entra... Eles já determinam, já dão as coisas como é que é. E lá tem técnico que vai orientar você a ter o processo. Aí você tem mais do que uma visão panorâmica. É muito mais do que isso. E outra coisa, pontual. De acordo com aquilo que você precisa. Fora de série. Essas coisas são muito sérias, grandes. Vale a pena pensar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 110 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 43 votos presenciais. Os recados de hoje: teremos o Leonardo, Alexandre e o Eduardo sobre Caminhada Amigos do Coração, o Marcos sobre Cineclube Cognópolis, o Rafael sobre Laboratório do Paradireito, a Juliana, chamada de trabalhos para o Sinvex, e o Antônio sobre a prova da Conscienciologia. Antes com vocês, o Eduardo sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos divulgando esse laptop, nós vamos sortear. A princípio, a nossa data inicial seria o dia 14, o próximo domingo, mas nós nos reunimos ali, a nossa equipe, a gente resolveu passar então para o dia 28 de novembro, quando então a gente, além do laptop, nós vamos sortear 2 livros da Epígrafe também. E a partir desse mês de novembro, todo final do mês, nós vamos ter algum sorteio aqui para o programa Amigos da Enciclopédia. Lembrando que esse laptop vai ser sorteado para aqueles amigos que são amigos da Enciclopédia desde 2008, 2009, 2010, e todos aqueles que fizerem a sua renovação ou a sua inscrição durante esse período, dessas 2 últimas semanas até o dia 28 de novembro. Nós lembramos que nós temos 95 pessoas
que expiram a sua inscrição agora, nos meses de novembro e dezembro. Então a gente pede a todos, aqueles que são amigos da enciclopédia, para dar uma espiadinha lá no seu extrato, dentro do site, ou conversar com a gente, aqui na recepção, comigo, com o professor Fernando Barbaresco, a professora Eliana, o professor Emanuel, a equipe do programa Amigos, que a gente pode olhar para vocês e auxiliar para que todos possam renovar a sua inscrição aí em 2010, tá ok? Muito obrigado. Agora eu vou mudar de chapéu aqui, né? Mas, pessoal, agora o segundo recado não tem nada a ver com o programa Amigos. A gente está divulgando aqui, Leonardo, Alexandre e eu, essa caminhada, que é a caminhada Amigos do Coração. Tá? Essa caminhada a gente fez um teste há mais ou menos uns 30 dias e agora já temos bastante pessoas inscritas. O nosso objetivo com essa caminhada é estimular o processo da saúde aqui dentro da Cognópolis. Tanto as questões cardiológicas, quanto as questões, digamos, mentais, de produção, né, a questão do fluxo pensênico, tudo isso ajuda com a questão do exercício. E nós temos uma trilha, que o Alexandre vai comentar aqui como é que está a situação da trilha, e a gente veio justamente convidar todos os cognopolitas, inclusive quem não é da Conscienciologia, que mora aqui no bairro, para participar dessa caminhada, que vai ser uma tradição. A gente vai fazer essa caminhada todo ano, justamente com o foco de chamar a atenção para o coração. A importância da pessoa lembrar que tem um coração e que ele depende de exercício, de saúde, de alimentação, para levar até o final da proexis. Parece uma coisa meio pitoresca falar assim, mas não é. A situação da saúde cardíaca ela é fundamental no exercício da proexis. E essa caminhada é um símbolo, ela é uma marca, para deixar registrada a importância de se fixar a atenção também na saúde somática, na saúde do corpo. Sem ele, não tem proex, né? Então, essa que é o nosso registro. O que é interessante a gente colocar que a trilha Via Forestalis, que é onde vai ser desenvolvida a caminhada Amigos do Coração, é um projeto da Secretaria de Gestão Ambiental do Discernimento, é também um projeto de integração da Cognópolis. Então, ao utilizar a trilha e ao fazer o seu exercício físico, nós estamos ajudando a construir essa integração da Cognópolis, tá? A trilha, ela ainda está em construção. Embora já estejamos utilizando, né, nós estamos criando esses projetos como a caminhada, visando arrecadar recursos para finalizar a pavimentação com pedrisco e também para fazer a comunicação visual da trilha, que é a colocação de plaquinhas com as distâncias para que todos possam ter ideia, né, da quilometragem percorrida e etc. e tal. A inscrição da caminhada, o valor é R$30 e dá direito a esta camiseta, tá? Nós também temos o chapéu da Via Forestalis, para quem quiser comprar o chapéu e também ajudar, né, na implantação da trilha Via Forestalis. Mais informações e fotos sobre a trilha, para quem ainda não caminhou e não conhece, o site www.discernimento.org/ambiental. Lá é possível conseguir mais algumas informações. Pessoal, a caminhada vai acontecer no dia 15 de novembro, é feriado. O que nós estamos convidando vocês é para aproveitar o feriado e investir na saúde de vocês. Vai ser no período da manhã, segunda-feira, dia 15, no período da manhã. E nós queremos fazer não só um momento para caminhar, mas uma conscientização e convidando vocês para participar de um movimento mais amplo sobre saúde. É interesse da OIC sempre entrar nesses eventos para ajudar nessa conscientização e no fortalecimento da saúde da Cognópolis, de todos nós que pesquisamos, mas também temos que cuidar muito das nossas condições de saúde também. Então fica o convite para vocês, para participar, para ajudar na construção também da Via Forestalis, mas investir também na saúde de todos nós, aí no dia 15 de novembro com essa caminhada. Começa 9, né? 9 horas da manhã, dia 15, segunda-feira, vai até as 10h30. O valor é de R$30, esse valor vai dar direito à camiseta e todo o lucro é revertido então para a construção, para continuar a construção da Via Forestalis, tá bom? Gente, recado rápido. Então, hoje tem sessão Cineclube, sessão do Cineclube, às 8h30, tá? Não mudou ainda, continua aos domingos, tá? A gente está fazendo testes. O filme é A Troca, né? O título original é Changeling, com John Malkovich e Angelina Jolie. É um drama, tá, gente? Mas é bacana, tem conteúdo. Tem aproximadamente 2 horas de duração, fala sobre psicopatologia com serial killer, fala sobre psicologia de mãe com persistência, vai até as últimas consequências para tentar reaver seu filho.
tem os casos da encenação dos eletrochoques que o Valdo falou, tem várias coisas legais. Então, a gente vai ter também amendoim com chocolate, além do refrigerante e pipoca hoje, né? E muita gente tem me procurado que está com um problema que não está recebendo o e-mail de divulgação. Então eu peço, tem 3 formas de contatar a gente. O blog, pelo blog www.discernimentum.org/cineclube. Tem um e-mail de contato direto do Cineclube, que é o cineclubecognópolis@discernimentum.org. Ou quem não estiver recebendo de uma forma geral comunicados do Discernimentum, tá? Inclusive do Cineclube, pode mandar para secretariacomunicação@discernimentum.org. Tá? Eu espero todo mundo lá, hein, gente? Um abraço. Olá, gostaria de convidar todos que têm interesse no estudo, na pesquisa do Paradireito, a participarem da próxima reunião do CIAJUC, onde será proposto e discutido o projeto arquitetônico do Laboratório do Paradireito, que será construído aqui no CAEC. A reunião vai ser dia 13, sábado agora, às 9 da manhã, no Discernimento. Estão todos convidados. Oi, boa tarde. Eu queria divulgar para aqueles interessados em inscrever para o Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vai ocorrer no dia 23 a 26 de junho de 2011, no campus de Aracê, tá? O prazo de envio de artigos foi prorrogado até o dia 22 de novembro, né, desse mês. Então, quem tiver interesse pode enviar seu artigo para o grafopensene@sinvexes.org. Ok? Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome do Tertuliário e do CAEC, nós queremos convidar a todos para a 5ª prova geral de Conscienciologia, que vai ocorrer no domingo, dia 12 de dezembro, de 8 às 12 horas da manhã. Então, é uma oportunidade ímpar, o objetivo é propiciar um momento privilegiado de estudo para as pessoas expandirem a visão de conjunto no processo da Conscienciologia. A matéria da prova é o DVD recente lançado de 1.800 verbetes, né? É importante a gente lembrar também que a equipe teve um reforço, está sendo composta esse ano pela professora Adriana Lopes, pela professora Kátia Aracac, professor Laênio Loche e o professor Antônio, no caso eu. E lembrar também, a lista de presença está disponível ali já na recepção do Tertuliário. E, por fim, a gente está querendo disponibilizar essa prova em outros locais. Então, nós já fizemos um convite aí a diversas ICs, e aquelas ICs que tiverem aí uma sala, que tiverem pelo menos 10 pessoas que queiram fazer a prova, entrem em contato que nós estamos disponíveis para agilizar aí esse intercâmbio, a gente mandar a prova e a pessoa receber lá, aplicar a prova e mandar a prova para a gente corrigir. Então, nós estamos disponíveis e aguardamos, então, aí maiores interesses. Obrigado e nos vemos aí nessa data de 12 de dezembro. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Ancoragem Consciencial Extrafísica, eleito com 13 votos, a especialidade Ofiexologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.